Eu não sei de que você está falando. Mas ninguém está falando de praia, que é uma praia só para si. Quando a gente fala de privatização de praias, mas quem está falando de praias disso? Particulares. Pode ser. Eu acho que a gente estava falando disso até agora, não tá? Exatamente. Então, exatamente. A gente estava falando que esta PEC não privatiza a praia. E pensar nesse exemplo pitoresco também, quase que bucólico, do vendedor de milho com seu carrinho na praia, que é bonito, o movimento comércio, você imagina todos esses vendedores com gás GLP abrindo fogo, ali fazendo seu milho na praia, qual é o malefício que isso não traz para o ambiente? Aquele GLP ali fazendo aquele monte de comida ali. Então, tudo isso interfere, né? A gente não pode ficar refém de exemplos pitorescos e nem do crime que pode acontecer, porque no Brasil tudo acontece, tudo tem interesse. Até uma lei que muda a tomada, que a gente sempre usou para uma tomada de 3 pinos, deve ter interesse. Se a gente fazer qualquer lei no Brasil, para ela passar, tem algum interesse. Então, ninguém aqui é inocente de achar que não existe um interesse, uma tentativa de aprovar dessa PEC. Os pequenos ocupantes, os pequenos aforados, né, eles vão adquirir a propriedade através de empréstimos de grandes empreiteiras. Isso pode acontecer, mas a questão é que a grande empreiteira ela vai ter que respeitar a legislação ambiental, a não ser que se mude a legislação ambiental, porque do jeito que ela está hoje, não dá para criar esses grandes espigões como era possível no passado. A legislação ela é mais moderna. Agora, se for mudar a legislação para que se permita de novo a construção desses arranha-céus horrorosos na beira da praia, aí nós temos um problema, mas isso sempre é possível a qualquer momento, até mesmo uma lei ordinária que permita o aforado ou aquele que ocupa a edificar de maneira prejudicial à iluminação, seja lá o que for. A Daís quer falar? O professor Turra também estava levantando a mãozinha. Quer ir primeiro, Turra? Não, vai você, depois eu falo na sequência. Tá bom. Tá bem. Bom, tem, sim, acho que o que, né, e quem estuda está mais próximo ali do Congresso Nacional, acompanhando as tramitações, né, dos projetos de lei, PECs e tantas outras modalidades, né, existem pessoas muito sérias que fazem as análises de contexto, né. No caso da PEC, as análises de contexto sempre vinculam ela com o setor hoteleiro. Então, sim, especulação imobiliária. Por várias razões, né? Inclusive, a gente fazendo um mapeamento do que tramita no Congresso hoje, nós podemos chamar a PEC do Grande Plano A, né, que facilita a especulação imobiliária. Depois tem outros planos menores, como o PL que eu citei, que vai aparecer logo mais, possivelmente, que é o de transformar 10% de municípios em áreas de interesses políticos. Áreas de interesse turístico. Depois tem outros projetos que vão na linha das unidades de conservação, tão importantes que são as unidades de conservação, né? Vários projetos que visam recategorizar reservas extrativistas para a APA ou para alguma outra modalidade de unidade de conservação mais flexível e menos protegida. Tem até propostas para se desafetar as ilhas da Costa Verde, né, para ter exploração turística lá, uma área que tem a usina nuclear de Angra, perigosíssima para navegação, né? Por isso ela tem uma razão de ser tão uma unidade de conservação tão restrita, entre outras possibilidades. Bom, eu acho que essas pessoas que estão querendo criar Cancún brasileira, ou chame do que quiser, praia particular, qualquer outra coisa assim, elas não estão muito preocupadas, professor Edmo, não acho que elas estão tão preocupadas em não ter daqui a 10 anos. Eu acho que elas estão muito mais preocupadas com se satisfazer agora, inclusive egoicamente agora. Nós somos um país colonizado, esse país foi forjado na colonização, e esse aspecto é, infelizmente, cultural e continua existindo até hoje.
Então, nós estamos falando de uma área que, a princípio, a gente tem uma abordagem em relação ao lazer, ao turismo, ao turismo visual, né? Um lugar agradável de se estar. E por isso se paga Fora e Laudeme, porque pessoas moram em lugares de privilégio, né? É um privilégio estar ali, você tem que custear estar ali. Mas o peixe que você come na praia, ele é pescado por alguém. O carrinho de milho, o milho que você consome, ele é feito realmente por alguém. Sim, tudo tem um impacto, mas tem impactos que são cavalares, tem impactos que são inofensivos. Tem pessoas que cuidam dos seus hotéis. Quando você se hospeda na praia, tem pessoas que estão indo limpar o seu quarto, o quarto que você dorme, lavar o seu banheiro, te trazer conforto. Quando você acorda num hotel, num resort na praia, alguém já acordou muito mais cedo e preparou o seu café da manhã. Então, tem uma dinâmica que acontece no litoral que é ocupada muitas vezes por povos e comunidades tradicionais e que perdem a sua tradicionalidade se há uma interferência no modo de vida desse grupo. A gente não está falando simplesmente de praias urbanas. Eu fui moradora de Santos muitos anos. Eu sei que a Ponta da Praia, o bairro Ponta da Praia lá em Santos, daqui a 50 anos é previsto que ele não exista mais por conta do aumento do nível do mar, mas não é apenas disso que a gente está falando. A gente está falando de áreas que têm um valor ecológico, biológico importantíssimo, que se houver algum tipo se elas forem afetadas de alguma forma negativamente, o impacto ele se desdobra em muitos níveis, e nós temos visto isso nos últimos anos. Por exemplo, quando se começa a vir, né, as poeiras descendo do estado do Amazonas para o interior do Brasil, chuvas colossais que não existiam antes, né, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora, frios anormais, calores anormais, essas mudanças na nossa dinâmica de vida, né, isso tudo tem uma razão de ser, e vem de um desequilíbrio ecossistêmico causado pelas mudanças climáticas. Isso se agrava mais ainda quando você está falando de populações vulneráveis. Então, todo o processo de especulação imobiliária, historicamente, no Brasil, são dados históricos, ele vai jogando as populações mais vulneráveis para canto. Então, pessoas que moram em áreas de risco, elas não estão lá porque querem. Elas foram provavelmente jogadas ali, era o único lugar que era possível morar, que dentro do seu poder aquisitivo era possível viver. Populações tradicionais, elas conhecem melhor do que ninguém como cuidar do seu lugar. Ninguém sabe cuidar de uma floresta como os povos da floresta. Ninguém sabe cuidar das águas como os povos das águas. Enquanto eles estão ali, tudo parece acontecer com muita harmonia. Quando se vê esses processos de interferência externa e muda-se toda uma dinâmica de vida, essas pessoas passam, por exemplo, a não poder pescar, elas passam a não poder consumir o próprio pescado. Isso sem contar desastres que acontecem. Desculpa, mas tem muitos indígenas brasileiros que sobreviveram com queimada de terra. Queima a planta e sai itinerante. Aí depois a terra não serve mais para nada. Desculpa, eu não entendi. A gente tem muitos exemplos. Os povos originários brasileiros, eles eram muito itinerantes. Eles usavam a técnica de plantar, queimar, para dar aquela tunada na terra, e depois a terra não servia mais para outros lugares. Conclui seu raciocínio, que você foi interrompido, e depois aí o colega complementa. Beleza, né? Obrigada. Bom, o que acontece que a gente não pode deixar de levar em conta? Quando um povo, ele... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Ele perde o seu território, ele pode não ser vulnerável ainda, mas ele é transformado em vulnerável, perde o seu modo de vida, ele passa ou a ter que se mudar, ou a ter que se adaptar. Por exemplo, uma população de pescadores artesanais, que começam a sofrer uma mudança na dinâmica das suas águas, passam a perder o pescado, não conseguem mais vender, eles têm que sobreviver de alguma forma, e vão sobreviver como? Provavelmente trabalhando para aquelas pessoas que ali estão, passam a ser reféns de um sistema que lhes foi imposto, e muitas vezes sendo descartada, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, que prevê a consulta livre prévia informada, para que as pessoas daquele lugar definam se elas querem ou não ser impactadas por um empreendimento, seja ele imobiliário ou não. Outras situações, que é muito corriqueira, que era o que eu dizia, quando você tem a instalação de um condomínio, é batata
Quando você começa a instalar um condomínio que começa a puxar água, daí um pouquinho vai ter problema com o recurso hídrico de uma comunidade que mora ali em volta, que começa a perder o acesso à água potável. Essa é a primeira coisa que acontece quando se instala, né, várias casas no lugar que antes não tinha, que as pessoas viviam com uma dinâmica adequada. Outras situações é a exploração, por exemplo, de carcinicultura, cultivo de camarão, entre outras tão graves, tão danosas a manguezais e outros ecossistemas, que se tem um desastre, ela vai mudar toda a dinâmica ao redor. Então, nós temos que olhar para essa PEC com muitas camadas, não só a econômica, mas principalmente a social. E a gente sabe que na hora que der ruim, vai estourar a corda mais fraca, o lado mais fraco da corda. E aí são pessoas que, infelizmente, não têm acesso, talvez, a tanto conhecimento, não conseguem acessar uma defensoria pública, talvez, não conseguem se defender a tempo do estrago ser causado. E aí eu queria perguntar, o que faz alguém se sentir tão especial a ponto de achar que ele merece uma praia só para ele e que as pessoas ao seu redor que se danem? Elas podem perder o seu jeito de viver, elas podem ser impedidas de transitar, elas podem perder o seu modo de se sustentar, desde que ele esteja feliz olhando para a sua prainha ali na sua frente. Eu queria entender como uma pessoa acredita realmente que é tão especial assim, para querer desordenar algo em prol de uma coisa que só vai satisfazer o seu próprio ego. Eu não sei de que você está falando. Mas ninguém está falando de praia, que é uma praia só para si. Quando a gente fala de privatização de praias, mas quem está falando de praias disso? Particulares. Pode ser. Eu acho que a gente estava falando disso até agora, não tá? Exatamente. Então, exatamente, a gente estava falando que esta PEC não privatiza a praia. A PEC não vai encher de muro as praias, ela vai impedir o acesso às praias. Por consequência, estaremos assistindo a um processo de privatização. Por que ela vai impedir o acesso às praias? A gente não estava na mesma conversa? Sim, eu tava com a palavra, você, né? Que acho que não tá. Então vamos lá. Vai lá, Turra. Fale. Estava esperando quietinho aqui. Vamos lá. Vez. Joga ele para a tela inteira. Maravilha, vai ficar bem grande aí. Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Eu acho muito legal, assim, poxa, tá aqui, né? A gente trazendo um pouco da ciência. Porque o que a gente faz na ciência? A gente pega e analisa as coisas de uma forma muito, muito objetiva, né? Então, por exemplo, o que a gente faz para pensar, né, para interpretar o caminho que vai acontecer aqui? A gente olha para essa mesma realidade em outros países, né? Porque os fenômenos são os mesmos. E aí a gente entende, por exemplo, o que acontece hoje na França, que é por conta desse problema que eu falei antes, né, que eu estava narrando, não sei se certamente outros comentaram aqui, né, da questão da proteção dessas áreas. Né? A gente tem um exemplo assim na praia de Mucugê, em Arraial do Ajuda. Estava dando entrevista sobre isso faz 3 semanas. Né? Isso é muito claro, né, esse processo. O que acontece hoje num país como a França, né, que está vivenciando isso? A França está recomprando os terrenos que foram privatizados. Por quê? Porque ela precisa dar uma função pública para esses terrenos, que é promover essa integração com a praia, manter o balanço sedimentar, tá, esse processo, e com isso dar vitalidade para que a gente tenha a praia para ela poder ser usada por todos, né? Esse que é o ponto. Então, o que acontece hoje? Quem está ocupando a parte, não de areia, a parte da planície costeira dos terrenos de marinha, né, é um terreno público que é cedido para que essa pessoa use, né? Então ela tem né, ela ganhou o direito de usar, mas se a gente tiver um problema que está acabando com a praia, a gente, enquanto nação, a gente chega e fala assim, a gente vai garantir uns tantos de metros quadrados para aquelas pessoas, ou vai garantir a praia para muitas, dinamizando a economia, com benefícios sociais, e principalmente ambientais diretos e indiretos, como esses que a gente falou, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que a gente tem que beneficiar a maioria. Né? Então, assim, isso passa longe do argumento da privatização, né? Isso é uma outra questão extremamente importante. E é muito interessante porque, assim, eu fiquei pensando, né? Poxa vida, qual que seria o foco dessa PEC? O foco legítimo, assim, discutir a tributação, né? Em vez de falar assim, vender, e a transferência onerosa.
Transferência onerosa, significa que paga. Tanto é que lá na PEC se fala que vai ter um desconto de quem pagou, né, os impostos nos últimos 5 anos. Isso leva a uma outra questão. A questão coerente, né, de coerência do que a gente fala, né? O colega, não sei o nome dele, eu cheguei atrasado, esse de blusa branca e casaco preto. Desculpa, Pavinato. me desculpa, Pavinato. não sei o seu nome. Pavinato. O colega Pavinato, ele estava comentando a questão, né, dos impostos e tal, né, e da reforma tributária, que seria uma questão. Por quê? Porque a gente tem um país que precisa fechar a conta, né? Então a gente tem que ver o que a gente faz com os nossos tributos. É claro que não pode ter injustiça e tal. Então, assim, vai discute o que você vai fazer com o tributo, isenta, diminui o tributo, né? Mas aquele terreno tem que ser público. E aí a questão é a seguinte, né? Hoje a gente também está discutindo uma outra lei, né? Tem a lei da blusinha, né? Qual que é a discussão da lei da blusinha? Né? De importação, isenção de impostos de produtos importados. Isenção, a taxação. Taxação. 50, isso, taxação, né? De $50, né? Esse é o limite. Né? E a discussão é o seguinte: gerar emprego aqui ou gerar emprego na China, né? E abrir a possibilidade das pessoas adquirirem bens, né, com valor um pouco mais baixo do que aqui. E essa é a discussão, né? Isso significa que a gente, né, ao tributar isso, a gente vai aumentar a arrecadação e equilibrar o jogo com a produção interna. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E essa PEC, o que ela está fazendo? Ela vai tirar da gente uma fonte de tributação que vai acabar impactando, num segundo momento, o que a gente faz com esse dinheiro, porque esse dinheiro da tributação, a gente está falando de 1 bilhão por ano. Edmo, fala aí, o que a gente não faz com 1 bilhão em termos de pesquisa oceanográfica, em termos de demarcação dos terrenos de marinha, em termos de modelo para a gente saber inundação, para a gente proteger esse bem que é de uso comum de todos. E eu não estou falando isso obviamente sem conflito de interesse, mas eu estou falando que o dinheiro para a gente fazer a coisa certa, para implementar as políticas públicas, tinha que sair daí. Então, eu acho que a PEC ela tinha que fazer o seguinte: carimba esse dinheiro, destina esse dinheiro para as políticas públicas que têm que ser feitas para a gente garantir a vitalidade da nossa costa, né, para todos. E aí, nesse sentido, a PEC ela é visceralmente contrária a esse movimento, infelizmente, né, e isso está ficando cada vez mais claro, né? Então, é isso que eu queria esclarecer para a gente também trazer uma certa coerência, inclusive pensando no aspecto tributário, que ele não está sendo muito discutido, e ele é importante, né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.